E aí, gente, como que vocês estão? Bem? Espero que bem. Ó, eu vou mostrar o instituto para vocês que ainda não conhecem. Eu tô aqui em cima, no segundo andar. Então eu vou mostrar para quem ainda não viu, tá bom? Como que ele é por dentro. Ó que legal. Esse é o instituto. Aí ali fica a cozinha. Aqui fica a escola e a creche. Ali daquele outro lado são os quartos. O meu quarto, ele é lá no fundo. Ali no meio tem a capela. Bem aqui onde eu apontei que é a cozinha é aqui, ó. O refeitório é aqui, essa outra parte. Certo? E aqui em cima e na parte da frente é onde acontecem as aulas, né? Então a gente tem a escada, sobe aqui pra cima. E aí aqui, ó, são as salas que acontecem as aulas, tanto nessa parte quanto nessa outra. E aqui é a parte da frente do instituto, ó. Deixa eu me afastar que tem uma grade. A estrada que vai para Itaíba, para a cidade. A estrada que vai pro povoado de Negras é aquele que lá, daquele ali que tá vendo ali, ó, as casinhas ali na frente, é o povoado. É isso, gente, eu não sei se vocês já tinham visto o instituto assim do lado de dentro. Eu sei que algumas pessoas que acompanham a minha vida aqui na missão já vieram pra cá, mas como é a minoria, então eu falei, acho que vai ser legal mostrar pra eles como que é do lado de dentro. Bora lá! O que foi o mês de abril, gente? Um mês de muita intensidade. Eu sei que parece que todo mês eu chego e falo que foi um mês muito intenso, mas é verdade, né? Porque para pra pensar se 3 meses é muito tempo. Essa semana agora, se você tá vendo esse vídeo na data que ele foi postado, né? Dia 6 agora. Eu faço 3 meses aqui. E 3 meses não é muito tempo para praticamente nada, né? É basicamente o período de experiência que você passa no emprego, por exemplo. Então, são emoções muito novas, em intensidades novas, que eu nunca tinha experimentado, são sentimentos diferentes, são obstáculos diferentes, é um lugar espiritual diferente para qual o Senhor tem me levado e eu nunca tinha ido. O Senhor tem me permitido experimentar uma parte do caráter dele que eu ainda não tinha provado e isso é muito bom. Então, é intenso? É, mas eu não quero falar por um lado negativo, eu falo sobre o que o Senhor tem moldado no meu coração. Isso tem sido intenso. Tudo que tem acontecido internamente tem sido muito intenso. O serviço tem sido sim também. Mas o que tem acontecido internamente tem sido muito intenso também. Algo muito legal e bacana que tem acontecido aqui no Instituto. Nesse espaço, mais especificamente no canto, não dá pra ver, não vou virar a câmera. Pra lá... Aí eu vou virar assim, vai. Tá vendo aquela casinha? Naquela parte aqui, ó. Atrás dela. E esse lado aqui. Nós estamos construindo um galinheiro. Isso mesmo. Por quê? E esse galinheiro, ele vai resolver parte de um problema que é o da alimentação das crianças aqui. Elas vão poder se alimentar melhor e possivelmente ter almoço. Atualmente elas não almoçam aqui no Instituto. A gente não tem insumo suficiente para que essas crianças almocem aqui todos os dias, né? Precisa de muito arroz, de muito feijão, de proteína e infelizmente atualmente a gente não tem. Esse galinheiro vai suprir uma parte desse problema. Então, já deixo aqui inclusive o convite, se você quer contribuir com o Instituto, especificamente e diretamente, eu vou deixar na descrição desse vídeo o Pix do Instituto. Por quê? Todo recurso que entra aqui é destinado às atividades e às necessidades do Instituto, e uma delas é o galinheiro, tá bom? Eu já vou aproveitar e fazer um pedido de oração aqui. Gente, orem pela nossa saúde aqui no Instituto. A gente está em época de mosca, aqui entre janeiro e abril, é época onde tem muita mosca, porque chove, né? Graças a Deus pela chuva, mas elas vêm para os espaços onde nós estamos. E eu, como paulista, que nunca tinha passado tanto tempo em um sertão, um agreste, um interior, eu nunca vi tanta mosca junta. Na minha vida toda, nunca vi tanta mosca. Então, com isso, a mosca, ela não é limpinha, né? Ela traz algumas doenças ali. E tem algo aqui que se chama virose da mosca.
e não teve um missionário que escapou dessa virose. Nem da gripe geral que explodiu agora, né, no Brasil, praticamente inteiro. Teve um surto de gripe, a gente também não escapou. Então, orem por nós. Isso prejudica qualquer um, né, que fica doente para trabalhar, para fazer o que precisa ser feito. A gente fica mole, a gente fica fraco. Então é isso, orem por nós. Uma coisa muito importante, a gente ainda tá sem van, né? Então, para quem não sabe, no final do ano passado, teve um acidente com a nossa van. Os missionários estavam indo para um compromisso. E aqui é muito comum animal na estrada. Tem estrada que não é cercada, que não tem cerca entre campo e estrada. E nessa, mesmo que você tome cuidado, mesmo que você dirija devagar ou prestando atenção, tem acidentes que são praticamente inevitáveis. E esse foi um deles. Então os missionários estavam indo para um compromisso e uma vaca veio e aí não teve como, a van bateu na vaca. Recentemente, para quem acompanha o grupo do WhatsApp, também teve isso de novo. A gente estava indo para Inajá, comemorar um aniversário da Igreja Batista de Inajá. E um jumento foi atravessar a pista e bateu na van, né? E não teve como, a van parou na hora e não funcionou mais. Naquele dia a gente teve que ir de outra forma para lá. Mas só para dizer, usando esse exemplo, que é muito comum aqui, acidente através de animais soltos na estrada. Então, a nossa van ela ainda está na oficina, ela ainda não foi consertada. As peças já estão lá, graças a Deus, mas ela ainda não foi consertada. Então eu peço que vocês orem por isso, para que esse processo ele seja acelerado, para que seja feita a vontade do Senhor, porque prejudica a frequência das nossas crianças aqui durante a semana. Com a van a gente consegue buscar. E, por exemplo, as que moram em Itaíba, que é a cidade, que é para lá, e as que moram em Forquilha, que também é um outro povoado, que fica em Alagoas, que a gente fica aqui pertinho da divisa, né? Que fica em Alagoas, é longe para elas virem a pé. Muitas vezes os pais não conseguem trazê-las. E a van, ela é um meio da gente poder buscar essas crianças. Com ela não estando aqui, dificulta bastante. Então orem por isso também. Aproveitando também para falar um pouquinho desse acidente que aconteceu indo para Inajá. Gente, eu nunca tinha vivido uma coisa dessa. Foi loucura, viu? Foi doideira. Eu tava dormindo, eu tava de boa. O pessoal já tava tudo preocupado, né? Porque tava de noite, eles sabem que aqui é normal, é comum, né? Os animais soltos na estrada. Eu tava dormindo na van, de boa, tranquila. Do nada, uma freada que eu fui pra frente e a van foi atingida, né? Do lado esquerdo. Gente, eu levei um susto, meu coração foi parar na boca. O pessoal da van, né? De todo mundo. Todo mundo ficou assustado. Tivemos que descer. O jumento morreu, né? Coitado do jumento. Mas a gente ficou bem, graças a Deus. Não sei o que falar direito. Tadinho do jumento, gente. Eu fiquei com tanta dó. E ainda pra ajudar, veio outro carro em alta velocidade na outra pista, né? Que a gente tava indo. Esse outro carro veio voltando. E o jumentinho ali já tava... Se tava vivo, morreu, viu? Veio outro carro em uma velocidade muito alta e passou em cima do jumento, que o jumento sumiu. Foi parar no meio do mato, provavelmente, né? Não achamos mais. Começou a subir até um fedor, não sei se estourou a barriga do jumento. Enfim, gente, experiências. Nunca tinha vivido. E aí seguimos viagem. Graças a Deus tinha um irmão com uma Hilux, né? E aí a gente foi, 20 pessoas numa Hilux. Deus é bom. Fez caber todo mundo, né? Sábado, dia 25/4, a gente teve uma coisa, foi muito especial, que foi a graduação do jiu-jitsu das crianças aqui do Instituto. Gente, toda a graduação eu amo participar, eu amo ver as crianças tendo aquela sensação de recompensa, de nossa, valeu a pena o meu esforço, valeu a pena tudo que eu fiz, valeu a pena toda a dedicação, de ver os professores também tendo essa mesma sensação de valeu a pena o cansaço, sabe? Valeu a pena muitas vezes o desgaste para poder estar ali, para poder ensinar, porque agora essas crianças elas estão evoluindo, porque agora essas crianças elas estão indo para um outro nível. Isso é muito especial, gente. Pensando numa realidade que muitas vezes o estudo ou a evolução como pessoa, a evolução, sei lá, como cidadão, ela não é muito
priorizada ou ela não tem importância. Tudo bem se você não fizer nada. Tudo bem se você não fizer um curso, tudo bem se você não quiser estudar, você às vezes estuda por obrigação ou só vai na escola e nem estuda. A gente sabe que essa é a realidade de muitos lugares. Então, ver crianças tendo essa sensação de ficarem orgulhosas de caramba, é muito bom. É muito bom fazer um esporte, é muito bom se especializar, fazer um curso de algo, ver tudo isso. Cara, é muita graça de Deus. Isso foi muito bom. Uma coisa que o Senhor tem ministrado nesse mês no meu coração é: lembre-se de respirar. Lembre-se de que o reino é de Deus. Lembre-se de que a obra é de Deus. Lembre-se de que você foi vocacionado e chamado pelo próprio Deus. Não por conta do seu esforço, porque você é esforçado, por conta dos seus sacrifícios, não por meritocracia, mas porque o Senhor escolheu te dar o privilégio de fazer parte do reino dele e de fazer parte de anunciar as boas novas de salvação. Porque muitas vezes a gente fica afobado, sabe? Às vezes esse mês eu me percebi essa pessoa: Deus, e aí? Tá dando certo? Senhor, tá dando fruto? Senhor, tá funcionando? E a gente fica numa certa neura pensando sobre isso, mas existe uma garantia de que vai dar certo. Existe uma garantia de que o nosso trabalho, ele não é em vão. A palavra nos garante isso, de que todo trabalho feito na obra e em prol do Senhor, ele não é em vão. Seja você dar um copo de água para alguém, ceder um lugar para alguém, servir alguém da maneira que for no reino de Deus, esse trabalho não é em vão. Então, se lembre, quando você se vê afobado, como eu me vi muitas vezes esse mês, quando você perceber que a sua cabeça está acelerada, pensando: Senhor, será que está funcionando? Tá funcionando. Senhor, tá dando fruto? Tá dando fruto. Eu não vejo, muitas vezes. A gente sabe que a gente não vê. Mas tá funcionando, tá dando fruto. Por quê? Porque o reino é de Deus. Porque a obra é do próprio Senhor. É o que eu falei, não é por esforço ou mérito meu. Não é quanto mais sementes eu lanço, mais fruto vai dar. Meu irmão, nós somos apenas as pessoas que lançam as sementes. O campo não é nosso. Nem as próprias sementes são nossas. E o crescimento também não. Para de achar que algo dá certo ou dá errado diz se você é bom ou se você é ruim. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. O Senhor é quem dá o crescimento. Então, é isso, meus irmãos. O Senhor, ele só nos chama mesmo para participar. Isso é incrível. Saber que ele não precisa da gente e ele chama a gente porque ele quer que a gente tenha o privilégio de fazer parte do reino dele e ele tem prazer em estar conosco. É demais pra minha cabeça. Demais. Bom, é isso. Mais um mês. Graças a Deus. E, gente, nos próximos meses, a gente tá entrando já no meio do ano. Meu Deus do céu, já passaram 5 meses do ano. E o Instituto vai entrar de férias logo, logo. E eu pretendo ir para São Paulo visitar minha família. Por que eu tô falando isso? Porque recursos são necessários. Caso você queira contribuir e ofertar na minha vida, na descrição também tem o meu Pix. Tem o link do grupo do WhatsApp. Lá eu sou mais ativa. Lá eu falo coisas que acontecem durante a semana, que muitas vezes eu não posto no Instagram. Não converso aqui no YouTube. E é isso. Deus abençoe vocês. E um grande beijo e um abraço.